Ok, pessoal, mais uma resolução de uma questão de geometria espacial. Os catetos de um triângulo retângulo medem raiz de 3 centímetros e raiz de 5 centímetros. O volume em centímetros quadrados, na realidade ali o volume tem que ser em centímetros cúbicos, né? Deixa eu arrumar aqui, ó. Então, os catetos de um triângulo retângulo medem raiz de 3 centímetros e raiz de 5 centímetros. O volume em centímetros cúbicos do sólido gerado pela rotação do triângulo em torno do menor cateto é... Então ele quer saber o volume desse sólido gerado pela rotação de um triângulo retângulo em torno de um dos catetos. Bom, a gente tem que saber, né, que quando eu tenho um triângulo retângulo e esse triângulo retângulo ele gira em torno de um dos catetos, por exemplo, se eu pegar este cateto maior aqui, ó, e fazê-lo girar assim, o que vai acontecer? Vai se formar aqui este sólido, ó, pela rotação. Ou seja, vai se formar aí o que? Um cone. Da mesma forma, se esse mesmo triângulo girasse agora em torno do outro cateto, do cateto menor. Então, se ele girar em torno desse eixo do cateto menor, eu também tenho a formação de um cone. Só que esse cone vai ter uma base circular maior aqui, né? E vai ter uma menor altura. Ok? Então, sempre que um triângulo retângulo, sempre que ele gira tendo como eixo um dos catetos, isso gera um cone. Ok? E aí observa que o cateto responsável pelo eixo de rotação funciona como a altura do cone. E enquanto que o outro cateto vai funcionar como raio da base. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse cateto menor que eu utilizei como eixo de rotação, esse cateto aqui vai ser a altura do cone. Enquanto que esse outro cateto aqui será o que? Será o raio. Ok? Então é isso. Vamos fazer o cálculo então. Ele quer o volume do cone. Volume do cone é dado pelo produto da área da base vezes a altura dividido por 3, sendo que a área da base é uma base circular, é πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então, aí eu vou substituindo. O π é π. Eu observo que nas alternativas, todas elas têm π, então eu não vou precisar substituir por valor nenhum, até porque ele não citou isso no problema, né? Normalmente, quando tu tem que substituir o π pelo valor, esse valor é dado no problema, né? Então eles anotam assim, tipo, π, considere π igual a 3,14 ou considere π igual a 3,1 e assim por diante. Nesse caso não tem nenhuma indicação, né? E também pode observar que nas alternativas todas elas estão com a presença do π. Então vou manifestar aqui π vezes o raio ao quadrado. Aí o raio eu tenho que verificar. Lembra que um cateto é raio, outro é altura. Então vou até refazer o desenho aqui, ó. O cateto ele vai girar pelo o triângulo ele vai girar pelo menor cateto. Então vou fazer ele menorzinho aqui, ó. O desenho vai ficar melhor assim, ó. Então o menor cateto funciona como eixo de rotação. Então o menor cateto aqui será a altura, enquanto que o cateto maior será o raio. Então a altura é o menor cateto, que é raiz de 3. E o raio é o maior cateto, que é raiz de 5. Bom, então agora é só vir aqui e substituir. O raio então ficou raiz de 5, que é o maior cateto, raiz de 5 ao quadrado, vezes a altura é o menor cateto, raiz de 3. Isso sobre 3. Indo adiante eu tenho raiz de 5 elevado ao quadrado, né? Cancela a potência com raiz. Isso me sobra 5
raiz de 3 π. Ou 5π raiz de 3, como queiram. 5π raiz de 3 sobre 3. Então essa aí é a área. E esse é o volume. E onde é que eu tenho isso? Eu tenho isso na letra... Cuidado com a letra E aqui, ó. A letra E pode te pegar, ó. Parecida, né? 5π raiz de 5 sobre 3. Mas não é essa. A resposta está na letra D. Olha só. 5π raiz de 3 sobre 3. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. E até a próxima.